medida que eu passe isso para a Casa Civil construir uma proposta definitiva, e a gente vai querer ouvir outros segmentos da sociedade, porque a gente quer compartilhar não apenas as dores dos problemas, mas a gente quer compartilhar com a sociedade brasileira, com o Congresso Nacional, com o Judiciário brasileiro, a gente quer compartilhar uma solução que seja definitiva para essa questão do clima. Eu queria terminar de passar a palavra para a Marina, dizendo para vocês que há muita suspeita de que muitos dos incêndios são criminosos. Por exemplo, nós fomos fazer uma visita em 3 comunidades na Amazônia e, na volta, parece provocação, mas nós encontramos vários focos de fogo, ou seja, dando a impressão que foi feito aquilo para a gente ver que estava tocando fogo mesmo, não estava querendo esconder da gente. Em São Paulo, a quantidade de incêndios que houve, uma quantidade enorme de cidades no mesmo dia, é uma coisa impensável. Em São Paulo se prendeu algumas pessoas, mas nós não sabemos se o inquérito andou. No Rio de Janeiro, ontem, prenderam 20 pessoas. Há uma queixa, inclusive, da Polícia Civil de alguns estados, ministros Barroso e companheiros juristas aqui. Há uma queixa de que muitas vezes a Polícia Civil prende um cidadão sob suspeição, sabe? E meia hora depois alguém libera esse cidadão e a polícia não pode nem investigar, nem fazer, sabe, o inquérito normal. A Polícia Federal tem 52 ou mais, sabe, inquérito paralisado porque não há autorização judicial na primeira instância para a Polícia Federal fazer investigação. Então, essa reunião aqui é para a gente tomar algumas atitudes e tomar alguma atitude que não está previsto no nosso dia a dia até hoje. Alguma coisa que as pessoas que estão tentando, sabe, essa ação criminosa, sejam, sabe, avisadas de que a gente não está para brincadeira, que a gente vai levar muito a sério, porque esse país não pode, possivelmente tudo isso seja por conta da COP30 aqui no Brasil, talvez por tudo isso seja pela performance que o Brasil tem na discussão ambiental no mundo inteiro, talvez uma parte disso seja por interesses políticos, a gente não sabe, não pode acusar, mas que a suspeita há. É importante não deixar de dizer para vocês que uma pessoa muito importante na convocação do ato de setembro na Avenida Paulista utilizou a palavra "vamos botar fogo no Brasil" ou "o Brasil vai pegar fogo", uma coisa mais ou menos assim. Isso tem na internet algumas coisas, vocês podem ver. O dado concreto é que, a mim, parece muita anormalidade. Algumas coisas são, sabe, de sempre corriqueira, que pega fogo. A seca é a maior dos últimos tempos, o calor é o maior dos últimos tempos e está no mundo inteiro, mas algo me cheira de oportunismo também, sabe, de alguns setores tentando criar confusão nesse país. O que nós queremos é também autorização para que a gente possa, sabe, fazer as investigações, cumprir os inquéritos, investigar, interrogar, porque, sinceramente, se as pessoas estiverem cometendo esse tipo de crime, a lei tem que ser exercida na sua plenitude. Então, eu quero agradecer. Eu sei que alguns de vocês fizeram sacrifício para estar aqui, porque tinham outros compromissos. Eu quero agradecer a vocês. O nosso presidente do Tribunal de Contas estava numa missão da ONU na Holanda, sabe? Mas o Vital aqui representa com muita dignidade o Tribunal de Contas da União. Então, companheira Marina, eu passo a palavra para você, sabe? Ou para o professor, primeiro, para ele fazer uma exposição. A ideia, para quem chegou atrasado, o professor fez uma exposição ontem numa reunião de governo aqui nessa sala, sobre a questão do clima. Ele é físico, é da USP, e eu achei muito interessante trazer para vocês a apresentação que ele fez para nós. Ele sintetizou, não vai demorar o tanto de tempo que nós fizemos ontem. Depois a Marina e a Nídia falam, depois aí o Barroso fala e fala quem quiser falar daqui para frente. Tá bem? Vamos lá, então. Professor Paulo Eduardo Atacho Neto. Fica daqui mesmo.
Bom, presidente, agradeço o convite para trazer um tema tão relevante e importante para a discussão, para este plenário. E, basicamente, Bom, seguem aí a reunião depois dessa abertura feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente está ouvindo o Paulo Artacho, que é um cientista da USP, especialista nessas questões climáticas. Dá para ver na imagem ao lado esquerdo do presidente Lula, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, se não me engano ali é Nízia Trindade, ministra da Saúde, ao lado dela, o advogado-geral da União, Jorge Messias, Paulo Gonet, procurador-geral da República, o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, e eles seguem com as imagens aí desta reunião em que, né, Débora, a gente vê o presidente Lula falando, apontando ali como vários desses incêndios têm suspeita de criminosos, citou vários estados, como aqui o estado de São Paulo, mas fato é que não se está dando conta, as autoridades não estão conseguindo evitar todo este volume sem precedentes de focos de incêndio no país, batendo recordes. Talvez o ano de 2007 tenha sido tão severo quanto esse em número de focos de incêndio, mas não na mesma intensidade e a esta altura do ano, 17 de setembro, meados do mês de setembro, já com volume tão grande de focos de incêndio como a gente trouxe aqui no 360 na semana passada, Débora. É isso, Yuri. E é interessante que o presidente Lula, ele fala, olha, exatamente a apuração que a Renata Varandas trouxe mais cedo, né? De que é uma ação orquestrada, que é criminoso, mas assim, provas disso, dessa afirmação, não tem. Ele até faz uma ressalva, não, olha, parece, ainda precisa confirmar, a gente não sabe bem. Mas assim, o presidente da República dizendo isso é algo que tem um peso muito grande. Agora, assim, a Polícia Federal está investigando, né? Há várias investigações Brasil afora, mas provas de uma ação coordenada, provas realmente desses incêndios criminosos, você tem alguns indícios, mas algo bastante complicado para afirmar sem provas.